Eu conheço o Carlos Vergara, e o Carlos Vergara, né, que foi muito amigo da Leoticica. O Vergara diz uma história engraçada que ele passou a lua de mel dele na casa do Hélio, né, num desses ninhos aí. E ele fala que era uma casa... Todo mundo que visitou e viveu essa época na casa do Hélio dizia isso que eu falei para vocês, né, uma casa elétrica, né, uma casa com uma loucura permanente ali dentro. Loucura no sentido... Em todos os sentidos, né? Isso é uma outra foto um pouco mais nítida dos ninhos. Aí você vê lá a televisão. Agora você imagina isso, o cara vai morar no apartamento, o cara se dá o trabalho de construir todas as estruturas, né, para ficar as pessoas morarem lá, que ele dizia que era isso, cada um tinha que ter o seu ninho, para ninguém se meter. Essa outra foto que eu vou mostrar agora, já é o Hélio. Lembra que eu falei que o Hélio chegou a uma fase ali que ele estava já muito mal de saúde e tal? Já o Hélio dentro de um ninho dele, vocês veem que ele já está numa situação esquelético, né? Compara com aquela foto que a gente ficou vendo ontem dele já no final da vida batendo a máquina. Como é que ele já estava ali. Isso é antes daquela foto. Um período o quê? Muito isolado. Quer dizer, sim, não. Assim, isolado naquilo que a gente discutiu de um cara que meio que deu as costas, né, para todo um fluxo de mercado de arte, instituições de arte que estava acontecendo. Ele não se relacionou com isso. Porque não quis, né? Porque realmente fez questão de não relacionar, mas ao mesmo tempo, é que nem hoje em dia, quem mora em Nova York, todo dia tem um brasileiro em Nova York. Então o Hélio, ele virou meio que uma embaixada dos artistas que iam para Nova York. Bom, de novo, né? Assim, as cartas do Hélio a gente vê isso tudo. Um cara como Miguel Rio Branco, por exemplo, morou em Nova York com o Hélio. Raimundo Colares morou com o Hélio em Nova York. Cildo Meirelles morava na mesma época que o Hélio em Nova York. E muitos outros, Carlos Vergara, Neville de Almeida, Ivan Cardoso, Ali Salomão morou com o Hélio. Todo mundo visitava o Hélio. Naná Vasconcelos morava num apartamento com Glauber Rocha e o Fabiano Canosa, que era um programador de cinema. Não, eles são... Nova York pegava fogo nessa época. Então, ao mesmo... Sim, nessa época dessa foto, isso aqui já é 75, 76. Essa euforia nova-iorquina já tinha baixado a bola. Ele já tinha meio que perdido a mão da questão do vício dele de cocaína e ele realmente ficou muito mais isolado. Ele já tinha se mudado de apartamento, que é o segundo apartamento do Hélio. O Hélio se muda de apartamento porque ele é assaltado no primeiro apartamento por um cara que ele leva para a casa dele. O cara saca uma situação totalmente sem controle e volta lá depois com a galera e assalta o Hélio. E diz... Essas fofocas que eu contando, né? Ele venda o Hélio e o Hélio escuta eles dizendo que talvez tivesse que furar os olhos dele porque ele conhecia o garoto. E o garoto que começa falando, não precisa. Mas ele ficou tão desesperado, ele ficou tão transtornado que ele sai do apartamento e ele não consegue voltar. Quem tem que fazer a mudança do apartamento dele são amigos. Principalmente o Ali Salomão, que vai tirando as coisas. Agora, você imagina o que era desmontar esse apartamento do Hélio nessa época, né? E aí já era o momento que ele está morando na Christopher Street, que é uma rua ali do Greenwich Village, onde ele já está bem mais sozinho nessa época. Ele também já está bem mais radical em quem frequenta a casa dele. Ele tem uma piada engraçada, que você subia uma escada e tinha um posto do Jimi Hendrix antes de você entrar na casa dele. Aí ele dizia assim para um amigo numa carta, ele falava assim, comigo é assim, subiu a escada, me perguntou quem é nesse posto, nem entra na minha casa. Já desce de volta. Se ele não sabe que é Jimi Hendrix, não entra. E ele dava nomes para as casas dele. O primeiro apartamento dele, que a gente viu, esse aqui, era o Babylon Nest, né, de ninho, Babylon Nest. E essa aqui era Hendrix. Era o nome do apartamento dele, era o Hendrix. Ele dava nomes para os lugares que ele morava, dava nome para tudo, né? Esse aqui na foto é uma foto famosa do Ali Salomão, com uma câmera de Super 8 olhando assim, né? Ele lendo jornais de lá e tal. Aqui, ontem eu falei desse cara com vocês, que é o Romero, que foi um cara que morou com ele também muito tempo lá, e hoje em dia é um professor de jiu-jitsu no Rio de Janeiro. E isso é um parangolé. O Hélio muda radicalmente a concepção dele de parangolé em Nova York, a ponto de, em 78, ele escreveu um novo texto chamado Parangolé Síntese, né? Que ele muda, ele abandona a ideia de mito fundador do parangolé da Mangueira e retoma a ideia do parangolé num novo registro, muito mais de acordo com o que ele pensava já em outro momento, né? Essa aqui é a foto que eu falei para vocês que ele fez o pôster com Gershman, né? Essa foto do Romero também com o parangolé aos pés da recém-construída dupla de torres. Você falou que ele estava de sunga? Não, falei que ele estava de sunga?
Eu devo ter, então eu confundi na minha cabeça, eu vi isso aqui, eu cruzei. E tem esse outro parangolé que ele faz com outro amigo. Esse é o Luiz Fernando Guimarães, não o Luiz Fernando Guimarães de hoje em dia, mas o Luiz Fernando Guimarães que era ator do Oficina, né? Esse também foi um grande amigo do Hélio, chegou a ser namorado do Hélio durante uma época e tal. Vocês veem que os parangolés são radicalmente diferentes, né? São estáticos, né? São presos, são outro tipo de relação, né? Bom, o Hélio chega em Nova York, já com toda essa, né, com essa trajetória que a gente viu ontem, e ele escreve logo, 23 de janeiro de 71, ele escreve esse texto chamado Barney Bilônia. Como eu falei ontem para vocês, o Hélio passa a adotar uma escrita que não é simples, tá? Uma escrita bilíngue, uma escrita de aproximações, uma escrita visual, muitas vezes, né? Do Playground, Mort, Junk, Bowery, que é uma rua ali de downtown também, a Eldridge, etc., I'm the Law, To, o elevador, Up Gaily, luz vermelha, instruções de voo, Watch Your Wallet, em branco, Miridíaco Stars, de uma nova cova, Rambo Hendrix, Lola Montez, Lola by the Kinks, Lola, La 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 Lola, Blonde, Afro Square, G, Man, Garra Hoje. São textos que você não tem nenhuma fruição literária desses textos, tá? São textos muito mais de construção de uma ideia própria dele, de escrita, do que uma vontade, que foi que a gente discutiu ontem, sobre a questão da publicação desses textos. Quando a gente discute texto, escrita, você perguntando, quem é o leitor desse texto do Hélio? Qual é o leitor que o Hélio tem na cabeça quando ele escreve esse texto? Não sei, será que ele escrevia para os seus próximos, para os seus pares? Será que ele escrevia para ele mesmo? Como registro, né? Mas, ao mesmo tempo, é esse texto aqui que ele vai discutir em longas cartas com Haroldo de Campos. Querendo que Haroldo de Campos dê a esse texto um estatuto literário poderoso. O Hélio compara esse texto, a gente vai ver aqui na carta, né? O Hélio se insere numa, vamos chamar aqui forçosamente de tradição, de poetas estrangeiros que escrevem sobre Nova York. Há muitos poetas, né, que escrevem, obviamente, que escrevem sobre Nova York. Os mais famosos é o que o Haroldo cita e o Hélio puxa para ele, que é o Lorca, poeta de poemas de Nova York, o Mayakovsky tem um livro sobre Nova York, o Sousandras, que é esse poeta brasileiro que escreve em Nova York, né, e outros poetas que o Hélio vai elencando nessa discussão dele. Então, assim, ao mesmo tempo que a gente acha que é um texto muito pessoal, ele busca num leitor ultra especializado, que é o Haroldo de Campos, um estatuto de texto literário, de poema, tá? Multissexo, o mundo não é tão redondo, é Manhattan pênis. Ele adorava essa ideia, né, de que a ilha de Manhattan simulava um pênis. Aí a segunda página, né, Bilinguex, The Games People Play, Local, Louco e Faminto, Sem Direção, Quero Dançar, Rainy Day, Sem Love, Schmuck, Suck, já dizia Joyce, Som, Seu Scarf ao Vento, Cabelos Champuzados, como Capitéis de Castelos Uptown e Pensar Heróis Ideais to Live with Torres, Lofts, Espaço Dividido, Ninhos Experience, Sua Indiferença, Small Slum Buildings, Low and Slow, e Breeds, Beijar, bom, aí vai nessa... Mas vocês veem que já são textos bem diferentes daqueles contos. Aqueles contos ainda tinham, apesar de ser uma leitura um pouquinho difícil, ainda tinha um fiapo de narrativa. Um fiapo de vontade, como eu posso falar isso? Um fiapo de vontade de comunicação, digamos assim. Isso aqui já é muito difícil. Isso aqui já é alguém buscando uma linguagem própria, tá? E aí, novamente, né, a brincadeira que eu fiz que eu falei que o Hélio era um mau poeta, eu sempre falo isso. Essa linguagem que o Hélio busca para ele, no âmbito de um texto poético, é complicada. É uma linguagem que não é simples de você fruir, digamos assim, né?
É um texto de 4 páginas manuscritas. Sempre, né, tentando constituir palavras específicas, inventar, né? Os irmãos Campos fazem isso, né? Não, isso aí é totalmente influenciado pela escrita dos irmãos Campos. Totalmente influenciado. Tanto que nas cartas que a gente vai ver, ele, quando o Haroldo dá a ele um retorno disso, tentando, de certa forma, e aí de novo, né, há uma amizade ali também em jogo. A gente sabe, hoje em dia a gente pode falar essas coisas, a gente sabe que, mesmo que o Haroldo talvez achasse isso, ok, né? É um amigo dele que está tentando escrever, é um grande artista. O Haroldo sabia da potência do Hélio. E meio que dá um vamos lá para ele, né? E depois realmente a gente vai ver que o Hélio começa a escrever textos bem mais... Ali está falando do Jorge Malter, né? Malteranerção. Pode ser, né? Porque o Maltner morava em Nova York também, né? O Maltner é o cara que introduz o Hélio no universo gay hardcore de Nova York, né? É o Maltner que mostra para o Hélio uma série... Vocês sabem disso, né? Que o Maltner ele era secretário do Robert Lowell, que é um dos grandes escritores, grandes poetas americanos da segunda metade do século XX. O Maltner era secretário pessoal desse cara. O Maltner tinha uma penetração... Essa palavra não é muito boa para falar sobre isso. O Maltner tinha uma circulação, né? Não é um ator. O Maltner tinha uma circulação muito grande no meio intelectual de Nova York naquele período, né? Então ele meio que abre certas portas para ele, mas depois o Hélio briga com ele também, por várias questões de ciúmes, né? Em relação aos compositores baianos. O Hélio achava que o Maltner meio que tinha sequestrado o Caetano e o Gil, quando o Caetano e o Gil voltam para o Brasil em 72, ele achava que era o Maltner que alimentava a fofoca, as pessoas não falam. Bom, histórias deles aí. Essa é a última página. Ai! Cry the Cry, noite terrible ciudade mal assombrandade. Botando Sousândrade de novo nesse texto. E aqui, aí é aquela discussão do leitor. Se fosse um texto pessoal dele, ele não teria feito uma versão datilografada desse texto. Ele fez uma versão datilografada desse texto. Ele reorganiza esse texto visualmente numa página. Que numa versão datilografada ficou em apenas 2 páginas, né? E aí na carta que ele troca com o Haroldo, ele fala desses edifícios que ele escreve, né? Dessa visualidade que ele tenta trabalhar. O que ele fazia é ótimo, né? Recortava e colava em cima. Então é a partir desse texto, Barney Bilonia, o primeiro texto que o Hélio escreve quando ele chega a Nova York, o primeiro texto desse registro, Carlos, que ele começa a troca de cartas com o Haroldo de Campos. O Haroldo de Campos vai a Nova York logo no começo da estadia do Hélio lá. Por quê? Porque o Haroldo, nessa época, ele era muito convidado pelas universidades norte-americanas para dar um curso, que foi um curso famoso da geração dele, que era um curso que ele dava sobre o barroco brasileiro. E nesse curso sobre o barroco brasileiro que ele dava, ele misturava Caetano Veloso com Gregório de Matos, ele misturava uma série de elementos ali na leitura dele. Tá? Era um curso meio pop para aquela época. E o Hélio, ele vai visitar o Hélio numa dessas viagens para as universidades norte-americanas e ele acaba, né, tem um momento que o Hélio faz a entrevista com ele, que vira o Heliotape, que ele grava uma entrevista feita no Chelsea Hotel, no lendário Chelsea Hotel. Uma entrevista que o Hélio tinha muito orgulho e gostava muito, né, de ter feito com o Haroldo isso. E aí o Hélio... Existe. Não, o que aconteceu com essas entrevistas? A primeira pessoa que transcreveu... Essa entrevista tem um áudio muito ruim. Então, a primeira pessoa que transcreveu essa entrevista é uma transcrição, que está no arquivo do Hélio, é uma transcrição cheia de lacunas. Então, não adianta muito. O Projeto HO, eles, acho que, se eu não me engano, a entrevista com o Haroldo, eles refizeram toda, eles conseguiram... É a melhor, tá? A primeira entrevista com o Haroldo é que você tem melhor registro, assim. Já as outras que ele tem com o Gilberto Gil, ele tem com o Júlio Bressani, ele tem com o Augusto de Campos, são com áudios muito precários. Mas o Projeto HO, até uns 5 anos atrás, 6 anos atrás, eles tinham os tapes. Eu tenho essas fitas.
Só que você fica ouvindo em casa, às vezes dá para ouvir alguma coisa, às vezes não. E os heliotapes também eram, às vezes, o Hélio, acho que ele tinha preguiça, sei lá, de escrever a carta, ele gravava e mandava para as pessoas. Então, imagina como ele gravava essas fitas às vezes, né? São loucura. Ele tentando convencer Augusto de Campos de ouvir mais Jimi Hendrix, tinha que falar mais do Jimi Hendrix e tal, o negócio dele era com Jimi Hendrix, né? O Hélio manda para o Haroldo esse texto, Barney Bilônia, e recebe essa resposta do Haroldo. Uma brevíssima carta. Hélio, vai um abraço, sempre abraço, transamericano de mim, desta Pauliceia infernalária, não era como hoje, né? Para a tua Nueva Lorca, El Poeta em, fazendo uma relação com o livro do Lorca, El Poeta em Nova York, Malassombrandad, pegando a expressão que o Hélio cria. Li teus textos, Hélio, textos cheios de faíscas, favilas, cintilas, coruscâncias, e agora, enquanto astronauta piso pó galáxio, te respondo com outras galáxias. Ele manda para o Hélio uma versão francesa, uma tradução francesa das galáxias, né? De umas das páginas, né? Franco-vertidas, galiciparlas. Ele era bem melhor que o Hélio para fazer isso, né? Quero dizer, em tradução francesa, e ou galicismos descartesianos. Também recebi carta planiscópio com Dama Liberdade empunhando facho e notícias. Vivo filme Souzandrandina. Ele está começando a fazer o filme em Nova York, que também não chega a lugar nenhum. Viva a Ellie Work in Progress, um ninho de ave roca no Central Park, New York, Sham. Ele manda também para o Haroldo de Campos aquele projeto que eu falei para vocês, que ele começa a fazer, de ocupar o Central Park com um grande penetrável, tá? E aqui a revelação, né, que o Hélio sempre disse isso, meu trabalho é um trabalho em progresso, o Hélio se apropria da expressão do Joyce, de work in progress, também mais uma expressão que o Hélio se apropria via leituras dos irmãos Campos também, porque o Hélio lia outros textos também sobre o Joyce, tá? Isso aqui é referência a uma foto que os dois têm em frente à Estátua da Liberdade, que o Hélio manda para ele também. Então, o que a gente vê nessa carta? A gente vê, né, um professor, um tradutor, um poeta, um crítico de literatura internacional nesse momento, dizendo para o Hélio, legal, bom, seus textos, né? Li interessadamente e tal. E aí, novamente, né, eu boto só como ilustração, por isso que eu mandei para vocês hoje, não dá para a gente ficar lendo aqui essa carta na íntegra, né, juntos, mas você vê que o Hélio já começa a carta, a primeira coisa que ele fala é... Deixa eu ver aqui. A referência que você faz a Lorca, Nueva Lorca, El Poeta em, é importante, para mim nem se fala. Acredite ou não, não sei porquê, comprei esse livro de Lorca há um mês e só havia lido a parte dos negros, né, que tem os poemas negros, né, que me interessava de imediato. É a carta de 18 de julho de 71. Não pensar em conotações, nunca havia ouvido falar do livro quando escrevi Barney Bilônia. Então, de novo, é um cara tratando aquele texto que a gente leu num nível, né? No entanto, lendo agora outras coisas, a introdução do tradutor na edição bilíngue espanhol-inglês, vejo que Barney Bilônia é Lorca do começo ao fim, com diferenças de linguagem, dúvida dele, e outras que quero dizer aqui. Começo por fim, as conotações com Souzandrad que pensei existirem, tenho dúvidas agora. Há um excesso de expressionismo intencional. O YMCA, né, que ele cita, Skies Style, inclusive na inclusão de desenhogramas. Há algo de não Lorca, que é indiferença amoral à cidade. E ele vai falando, aliás, mais para frente, né? Aliás, mais próximo deste, como um fato constatado... Está cortando como fato constatado... Pelo que sinto como choque. Sinto-me como um holandês que descobre Manhattan do que como um espanhol. Penso em Buñuel, de Simão do Deserto, quando insere no final, nas sequências do fim, um avião de surpresa e tal. Ele vai falar do Inferno de Wall Street e ele vai fazendo uma série, né, de referências do texto dele para o Haroldo de Campos, é uma carta grande. E aí, lá para frente, na segunda página da carta, ele vem fazendo uma relação, que isso que é interessante dos textos do Hélio, ele começa a fazer uma relação com a ideia de montagem e com o quadro Broadway Boogie Woogie do Mondrian, que é um quadro muito famoso do Mondrian, né, uma espécie, como o título fala, né, uma visão aérea, vamos falar assim, da rua, da Broadway, em Nova York, chamada Broadway Boogie Woogie.
E o Hélio, de certa forma, como a gente falou ontem, apesar dessa guinada que ele dá para um âmbito de uma crítica, de uma produção textual literária, ele nunca perde de foco o lugar de referência dele, que é o lugar do visual. Como a gente viu, aquele texto é uma construção visual muito forte, ele sempre vai trabalhar os textos dele no âmbito dessa construção visual. A partir dessas cartas, eles passam a trocar cartas, né, frenéticas. E aí tem essa resposta do Haroldo, que vale ler para ele, dessa carta de julho. Meu caro Hélio, que beleza sua última carta barnibilônica. Só lamento estar tão afogado em 1000 compromissos para saldar inclusive alguns débitos da passagem familiar tripla pelo Zéua e não poder, como gostaria, acompanhar seu ritmo no mesmo compasso de cintilâncias, mas rompo agora o involuntário, porque essa carta já é de agosto, né? Tá cortada aqui no final, mas essa carta já é de agosto. 9 de agosto. Acompanhar seu ritmo no mesmo compasso de cintilâncias, mas rompa agora involuntário silêncio para lhe dar uma boa nova. O Augusto vai para Austin, Texas, para o semestre de setembro, retomar o mesmo curso que eu iniciei e passará alguns dias em Nova York a partir de 15 de agosto, ou seja, próximo domingo. Augusto está interessadíssimo em revê-lo e vai procurá-lo assim que chegue. Dê-lhe seu telefone. Infelizmente, ficará pouco na barnibilonesca Noiva Lorca. Recebi o xerox da entrevista que trabalhão você teve. São os heliotapes, tá? Acho que ela ficou boa e gosto de relê-la, sobretudo porque me traz ao vivo a sua presença tão amiga e estimulante. Não sei, porém, se haverá onde publicá-la aqui. Tem um nível muito sério para a hipanemia do Pasquim. Essa expressão é interessante. Quem cria essa expressão é o Caetano Veloso. Caetano Veloso, quando vai morar em Londres, convidado pelo Tarso de Castro, ele vira correspondente do Pasquim. E ele escreve um texto famoso para a época, chamado A Hipanemia. É uma doença fútil, onde ele dá uma esculachada muito grande na própria galera do Pasquim, tanto que depois ele é limado do jornal, né? E óbvio que isso pegou entre eles, principalmente para quem estava em São Paulo lendo isso na época, que, não sei se vocês sabem disso, que o Pasquim começou com uma polêmica boba nessa época, entre Rio e São Paulo. São capas e capas do Pasquim, uma disputa entre Rio e São Paulo. Uma besteira de bairrismo bem carioca daquele momento, né? Creio que seu destino será o da garrafa ao mar, do verso de vinheta, atirada ao acaso criativo das leituras produtoras. É bom saber que você fez uma cópia para o Julinho. Julinho é o Júlio Bressani. Algo assim como a trape que petua num mar marginalha que expande as 200 milhas do Brasil para o mundo, não numa costa geografizada e burocrática, mas num invisível mare magnum maremoto. Mando-lhe as fotos do nosso encontro. Infelizmente, a tirada pelo Ivan no seu loft ficou embaçada e fantasmática como ectoplasma. Talvez você goste dela por isso. Tecnicamente má para reprodução, creio. Mando-lhe também um texto meu sobre Nova York, integrante das galáxias. É isso que eu estou tentando mostrar para vocês. Vocês estão vendo que essa troca de cartas ela vai se dando a partir de costura de textos. Ele manda o texto que ele escreve, ele passa por Manhattan, ele encontra o Hélio manda para ele o que ele escreve em Manhattan, ele devolve com trechos das galáxias, tá? E as galáxias, novamente, né? As galáxias são fundamentais nessa época paleolítica pela sua escrita completamente livre, né? Completamente... uma prosa poética delirante, né? Que para o Hélio foi fundamental como referência. De novo, não dá para a gente ficar lendo tudo, mas no livro Galáxias, nessa edição maravilhosa aqui, ela não é paginada, né? Porque a ideia da galáxia era justamente você não ter uma sequência de paginação, e isso influencia muito a ideia do Hélio sobre o livro. Mas tem esse texto que ele faz referência, tá? E é um texto que ele escreve falando Horizonte, Garrafa, Mondrian, e o Hélio responde a ele dizendo que a referência dele é também Mondrian. Linha reta ali é Broadway, Vladimir Lorca, Vladimir Mayakovsky, Lorca, Fernando... o Lorca, né? O Fernando Lorca, né? Frederico, pô, meu nome, esqueci. Frederico Lorca. E esse poeta russo, chamado Vozniesensky, que é um poeta que também escreve sobre Nova York, e o Hélio, por causa disso aqui, compra o livro do Vozniesensky, Nova York, para ler.
É isso que acontece nessa troca de cartas entre Haroldo e Hélio. O Haroldo falava, o Hélio comprava, lia, engolia aquilo, transformava aquilo rapidamente em produção textual dele e devolvia para o Haroldo, que criou-se um ciclo ali entre os dois que depois para. No segundo momento isso para. No primeiro momento o Hélio, ele alimenta, como o Haroldo fala, eu não acompanho as suas cintilanças com a minha velocidade. Era um cara sozinho na máquina de escrever, e o Haroldo com uma série de outros compromissos aqui no Brasil, né? Então essa sequência é ótima. E aquela linha reta é Broadway, Vladimir, Lorca, Wozniacki, mas antes de todos, Sousândrades estiveram aqui. Antes de todos, Sousândrades estiveram aqui. Aí ele fala da Trinity Church, que é a igreja que Sousândrades cita, que é onde o Hélio começa a filmar o Agrippina em Roma, Manhattan, que também, como eu falei, não termina, né? Então essa relação entre os irmãos Campos, principalmente Haroldo, mas também Augusto de Campos e Hélio de Sica, é uma relação fundamental para ele, né? Não só pela... Tem uma outra carta que eu botei para vocês, que o Hélio pede os livros dos irmãos Campos. O Hélio fala, eu tenho o livro tal, tal e tal, um livro tal, o Torquato me roubou, né? Ele pede A Arte no Horizonte do Provável, outro livro fundamental para essa geração, que é o livro que o Haroldo de Campos trabalha com o Kurzweiters, né, do Merzbau, que trabalha com toda uma técnica, né, relacionada a uma escrita fora do âmbito da escrita clássica de pensamento cartesiano, vamos chamar assim, né, uma escrita do risco, uma escrita do experimento, né? Ele discute o princípio de Heisenberg sobre tudo isso. Então é um livro muito importante, onde ele fala de Mallarmé, onde ele fala de Duchamp, onde ele fala de uma série de autores que o Hélio vai... né, já tinha ali na carga intelectual dele, mas ele vai sendo relido e repensado a partir das informações de Haroldo de Campos. Ele pede o Balanço da Bossa, que esse que o Torquato tinha roubado dele, né, o Balanço da Bossa. Ele pede os livros de traduções que eles estavam fazendo aqui. Ele pede Marco Zero de Andrade. Ele pede uma série de livros. As invenções, ele fala, tem invenção ainda, revista? Manda para mim. E o Haroldo manda para ele os livros. Eles vão criando uma relação literária, muito mais que uma relação, obviamente, que intelectual, mas muito mais uma relação no âmbito de uma discussão da literatura. O interesse do Hélio pela literatura nessa época era muito grande, como a gente está vendo. Ele passa, como eu falei ontem, a ler, por causa da leitura de Erasa Pound, ele passa a ler poetas gregos, chineses, italianos, ele quer ler em grego, ele quer ler em chinês, ele quer ler em italiano, né? Tem um trechinho aqui de uma carta dele para Roberto de Sica, que era a esposa do irmão dele na época, o César de Sica, que ele fala assim, uma carta de 71, bem nessa época, ele fala assim, tenho lido muito, com mais rigor, quero fazer um curso de grego assim que puder ganhar dinheiro. Ao menos grego, custam só $75. Sinto necessidade de aprender grego clássico para poder ler certas coisas, Homero, por exemplo, além de poder penetrar mais em literatura da pesada. Tenho lido continuamente Joyce, sempre eternamente Ulisses, Pound, no ABC of Reading, critica e propõe leituras que me fascinam. É um cara que, como a gente discutiu ontem, está se afastando, chegou em Nova York com uma bolsa da Fundação Guggenheim para produzir a obra dele lá, e ele está mergulhando de cabeça na literatura e no cinema. Né? A discussão que a gente teve ontem aqui, que a Tânia até levantou isso, né, de um impasse do Hélio nesse momento, acho que hoje, quando a gente olha, a gente vê esse impasse, mas naquele momento eu acho que era um artista buscando caminhos que estavam acontecendo nas artes visuais em outras frentes naquela época, né? Há uma questão muito interessante sobre isso, né, que apesar do Hélio não ter se ligado diretamente à cena de arte de Nova York, especificamente, o Hélio, ele descobre... Havia uma editora em Nova York nessa época chamada Something Else Press. Essa editora, Something Else Press, quem era o dono dessa editora era o Dick Higgins, que é um dos fundadores do grupo Fluxus. Tá? Era essa editora que começou a traduzir nos Estados Unidos os textos dos poetas concretos. Essa editora reeditou, depois de muito tempo, os livros da Gertrude Stein. Essa editora publicava os livros de John Cage. Essa editora publicava os livros da Yoko Ono. Foi essa editora que o Hélio entrou de cabeça na leitura de uma cultura norte-americana. O Hélio não admirava muitos artistas dos Estados Unidos, mas ele admirava 2 artistas e ele tinha livros nessa editora, artistas que ele cita, não só uma delas na Cosmococa, que é a Yoko Ono. O Hélio era
pirado pela Yoko Ono. Ele chega a mandar uma carta para Yoko Ono sem resposta, tá? E o Hélio era fascinado também pelo Vito Acconti, que também está até hoje trabalhando e produzindo. O Hélio chega a usar o Vito Acconti em alguns textos dele. O Vito Acconti, nessa época, faz um trabalho, né, de morder o braço, né? E o Hélio usa essas fotos do Vito Acconti dentro da publicação da Something Else Press. O Silviano Santiago, que é outro elo dessa relação do Hélio com a leitura, o Silviano Santiago publica um conto num livro da Something Else Press, editado por um cara chamado Richard Constellanets.